Graça e paz, meu querido amigo, meu irmão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nós prosseguimos continuando estudando a história de um dos personagens mais fascinantes de todo o Antigo Testamento. Ele é chamado de Neemias, filho de Acalias. Essa é a única informação que nós temos a respeito dele. Mas no capítulo 2 do livro que leva o seu nome, nós vamos aprender que saber esperar é essencial. Toda pessoa que tem uma vida de oração, ela sabe que para obter respostas de Deus é necessário você apresentar sua petição e aguardar no Senhor até que no tempo determinado por Ele possa trazer o sim, o não ou o espere. Certo é de que Neemias, filho de Acalias, ele nos é apresentado assim no capítulo 1, versículo 1. E no capítulo 2, nós vamos perceber e vamos ter a oportunidade de ver que depois de 4 meses de intensa oração e de uma espera, ele finalmente teve a oportunidade que ele encerra o capítulo 1 pedindo ao Senhor nosso Deus que o rei fosse bondoso com ele. Na verdade, ele estava pedindo ao Senhor que Artaxerxes pudesse ouvir o pedido que ele teria para fazer. Qual era o pedido que Neemias teria para fazer do rei do Império Medo-Persa? Retornar a Jerusalém para ajudar o seu povo, reconstruir os muros, renovar a aliança daquele povo com o Deus de Israel e assim esse povo voltar a experimentar tempos de avivamento diante do Senhor, chamado do Santo de Israel. Vem comigo nessa jornada e nós vamos estar estudando a partir de agora o capítulo 2 do livro de Neemias. Seja bem-vindo ao nosso canal. Querido irmão, uma das lições que nós vamos tirar para o capítulo 2 do livro de Neemias é que saber esperar é essencial. Nós vamos perceber que no capítulo 1 a história começa no mês de Quisleu. Quisleu no nosso calendário seria o equivalente a novembro e dezembro do ano de 445 a.C. E a partir daí, ele começa a apresentar uma situação, problema em oração diante do Senhor. E qual era a situação, problema que Neemias estava apresentando diante do Senhor nosso Deus? A situação lamentável de humilhação e de calamidade que os seus compatriotas estavam vivendo em Jerusalém, localizada a mais de 1.300 quilômetros de Suzã, onde ele estava na Pérsia, hoje conhecido por todos nós como Irã. Então, uma lição que nós já vamos começar a tirar no capítulo 2 é que toda pessoa que se dedica à oração, ela aprende desde cedo a ter paciência para obter respostas da parte do Senhor. Nós vamos à leitura do capítulo 2, que já começa no mês de Nissan, que seria algo entre março e abril de 444 a.C. Isto significa que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 passaram-se exatamente 4 meses. E Neemias não desistiu de apresentar diante do Senhor o desejo, o seu projeto de retornar a Jerusalém e ajudar os seus irmãos, seus compatriotas, a não só reconstruírem os muros, como também devolver alegria e fazer com que Jerusalém voltasse a ser um importante centro de adoração, como foi na época do grande rei Davi. Vem comigo e nós vamos começar a leitura nesse exato momento do capítulo 2 de Neemias. Abra sua Bíblia, vai aparecer na sua tela o texto que eu vou começar a ler agora. Preste atenção em cada detalhe que nós vamos estar apresentando ao longo da leitura do capítulo. Vem comigo. O capítulo 2 de Neemias começa da seguinte forma: no mês de Nissan para nós, como eu disse, seria algo equivalente entre março e abril do ano de 444 a.C. Do 20º ano do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. O rei nunca me havia visto triste antes quando estava na sua presença. Vale lembrar que no capítulo 1 nós vamos descobrir que Neemias era copeiro do rei. Qual era a função de um copeiro? Escolher o vinho que o rei iria beber e também provar de todos os alimentos que o rei quisesse consumir. E desta forma ele estava ajudando, que o rei não fosse envenenado.
Isso significa que um copeiro era alguém que estabelecia uma relação de confiança, de muita proximidade com o rei da Pérsia, sem considerar que pelo fato dele também ser um copeiro, ele passa a ser considerado como um membro da corte real. E o texto nos diz no capítulo 2 que quando ele está servindo vinho ao rei, ele vai perceber que finalmente a oportunidade que ele orou durante 4 meses, pedindo ao Senhor que abrisse uma porta para que ele pudesse externar o seu pedido ao rei Artaxerxes, finalmente havia chegado. O texto ainda diz: por isso ele me perguntou, por que você está com o rosto tão triste? Por acaso está doente? Você me parece um homem que está passando por grandes dificuldades. E fiquei com muito medo diante da pergunta do rei. Vale lembrar que naquele tempo, se algum súdito, funcionário ou alguém que fosse muito próximo do rei aparecesse na sua presença com um semblante irado, triste, de tal maneira que isso afetasse o humor ou tirasse a alegria do rei, isso poderia resultar numa sentença de morte. Neemias sabia muito bem que comparecer na presença do rei com seu semblante caído, triste, talvez desesperado, pudesse lhe custar a própria vida. E Artaxerxes vai perceber que depois de tanto tempo, havia alguma coisa no coração de Neemias que estava roubando a sua paz. E ele diz assim: fiquei com muito medo diante da pergunta, mas respondi ao rei, que o rei viva para sempre. Senhor, por que não deveria estar eu triste se a cidade onde estão enterrados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o que se pode fazer? Perguntou o rei. E olha como um homem de oração, ele sabe esperar o tempo certo para poder fazer qualquer coisa que ele tenha apresentado diante do Senhor. Quando Artaxerxes faz a pergunta de que maneira ele poderia ajudar Neemias a resolver essa situação dos seus compatriotas, o texto diz no versículo 4 que ele faz uma oração ao Deus dos céus pedindo orientação. Como eu disse, toda pessoa que tem uma vida de oração sabe que é necessário ter paciência para obter de Deus respostas. Para você que está aí do outro lado, todas as vezes que você orar pedindo uma oportunidade a Deus, não se esqueça de pedir a Ele que você perceba quando a oportunidade chegar e o que você deve falar quando finalmente a oportunidade que você está pedindo, ela se tornar realidade. Nós vamos perceber que neste livro, para cada ação de Neemias, ela é precedida de muita oração. Fica mais uma lição para nós em relação ao que este homem tão grandioso está fazendo lá atrás, há 2.500 anos atrás, mas que ainda nos inspira nos dias de hoje. Depois de 4 meses, Neemias consegue perceber que a grande oportunidade que ele havia pedido a Deus, que o rei Artaxerxes pudesse se mostrar aberto à sua petição, finalmente esse tempo chega, esta oportunidade se concretiza. E isto acontece depois de uma refeição, quando ele está servindo vinho ao rei. O texto ainda diz no verso 5, e respondi, e Neemias respondeu a Artaxerxes, se for do agrado do rei, e se o rei me tratar com seu real favor, peço que me deixe ir ajudar para reconstruir a cidade em que os meus pais estão enterrados. Então o rei, na presença da rainha que estava sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando pretende voltar? E eu marquei um prazo para a minha partida e ele concordou que eu fosse. Nesse texto, nós vamos perceber que o rei Artaxerxes pergunta quanto tempo Neemias gostaria de se ausentar de Jerusalém. Isso mostra que com certeza ele era muito competente na função que ele exercia como copeiro do rei. E você que está aí do outro lado? Você é zeloso, cuidadoso com as portas que Deus vai abrindo ao longo da sua vida, seja num relacionamento afetivo, numa amizade, na igreja que você congrega, ou até mesmo no trabalho e na profissão que você abraçou e decidiu seguir nela? Se ele não fosse um copeiro tão competente, Artaxerxes não só não permitiria ele retornar a Jerusalém, como não se importaria quanto tempo ele ficaria ausente da cidade de Suzã. E o texto continua dizendo, no verso 7, e ele ainda acrescenta algo ao seu pedido. Ele diz assim, se for do agrado do rei, peço que me dê cartas de apresentação para os governadores que estão a oeste do rio Eufrates, com instruções para me deixarem passar pelas suas terras em minha viagem a Judá. E também uma carta para Asaf,
o administrador das florestas do rei, com instruções para que ele me forneça madeira para as vigas, para as portas da fortaleza que fica junto ao templo e para os muros da cidade e para minha própria casa. E o rei concordou com esses pedidos, pois Deus estava sendo bondoso comigo. Preste atenção que ele tem um plano na sua cabeça. Ele pede cartas de autorização para que ele pudesse viajar 1.300 quilômetros e que nenhum dos governadores ou das autoridades constituídas entre Suzã e Jerusalém o impedissem de chegar em segurança à sua cidade. E naquela época, 2.500 anos atrás, nós também precisamos entender que a madeira era o principal item de construção. O templo já estava reconstruído porque Zorobabel havia chegado quase 80 anos antes dele. Ele vai pedir madeira não só para o anexo junto à casa de Deus, como ele vai pedir madeira para poder refazer as vigas dos muros e os portões de Jerusalém, que eram no número de 12, e ele ainda pede madeira para poder construir a sua própria casa enquanto ele estivesse em Jerusalém. E nós vamos perceber que em todo tempo ele faz questão de dizer que Deus estava sendo bondoso com ele. Em Provérbios, no capítulo 21, verso 1, está escrito que como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos de Deus. Deus inclina o coração do rei para onde ele quiser. E Neemias percebe que Artaxerxes está sendo solícito a tudo aquilo que ele tem pedido a ele, mas isso, sem dúvida alguma, é a boa mão do Senhor que está conduzindo e inclinando o coração de Artaxerxes para poder satisfazer os desejos do seu servo, o servo Neemias. Esta é uma outra lição que eu gostaria que você tirasse ao longo da leitura do capítulo 2. Quando nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer para nós, quando os nossos planos são apresentados diante de Deus em muita oração, Deus certamente vai mover tudo em nosso favor para que aquele plano que primeiro nasceu no nosso coração e que depois foi apresentado a Ele, possa se tornar realidade na nossa vida. Essa é a história de um homem que nunca deixou de fazer nada, nunca tomou nenhuma decisão e muito menos uma atitude sem antes apresentar isso em oração diante do Senhor. Outro detalhe que me chama a atenção no capítulo 2 do livro de Neemias é que Deus sempre nos surpreende. Nosso Deus é um Deus que passeia na eternidade. Ele conhece um amanhã que nós desconhecemos completamente. O rei atendeu ao pedido de Neemias, mas olha o que diz ainda o versículo 9. Além das cartas de autorização para ele poder atravessar todos os territórios até chegar em Jerusalém e da madeira que foi fornecida a ele para ele poder construiu o anexo junto ao templo, os portões da cidade, a sua própria casa em Jerusalém, diz o versículo 9 o seguinte: quando cheguei às terras que ficam a oeste do rio Eufrates, entreguei as cartas do rei aos governadores dali. E devo acrescentar que o rei mandou comigo uma escolta de oficiais do exército e tropas para a minha proteção. Vamos imaginar que o rei designou uma tropa de elite para poder acompanhar Neemias até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, nós vamos descobrir 3 dos seus principais adversários que vão se opor à ideia da reconstrução dos muros, depois vão se opor à execução da obra e por fim vão questionar a autoridade que Neemias tinha ao retornar para Jerusalém para a reconstrução dos muros. O texto vai nos mostrar a partir do versículo 10, Sambalate, o Horonita, que era governador de Samaria, que ficava ao norte da Judéia, onde está Jerusalém. Depois nós vamos conhecer Tobias, o Amonita, que também era um adversário e ao mesmo tempo um inimigo muito sagaz diante de Neemias. E por último Gesem, que era líder das caravanas de comerciantes que passavam por aquela região. Os 3 vão ficar profundamente desapontados quando Neemias retorna a Jerusalém, e ele vai deixar isso claro para a gente nesse capítulo. Olha o que diz a partir do verso 10. Aconteceu que Sambalate, o Horonita, e Tobias, um oficial amonita, que fazia parte do governo, ouviram falar da minha chegada e ficaram com muita raiva pelo fato de alguém estar interessado em ajudar os descendentes de Israel. 3 dias depois da minha chegada a Jerusalém, eu saí durante a noite sem que ninguém visse e levei comigo apenas alguns homens, pois eu não havia falado com ninguém a respeito dos planos para Jerusalém que Deus havia colocado em meu coração. E eu ia montado no meu animal e os outros iam a pé.
Outra dica que nós encontramos no capítulo 2 de Neemias é que nós não devemos tornar público os nossos planos sem que Deus nos permita fazer isso. Ele volta a Jerusalém debaixo da direção de Deus, com a bênção de Deus, mas ao chegar em Jerusalém durante 3 dias, ele sai de madrugada com uma pequena comitiva de amigos. E ali ele vai percorrer toda a cidade para ver a extensão dos danos que foram causados quando os muros foram destruídos a fogo por Nabucodonosor, rei de Babilônia. E o texto diz que durante 3 dias, enquanto ele inspecionava para ver qual era a real situação de calamidade e o estado que estavam os muros reduzidos a cinzas, ele não compartilhou os seus planos com ninguém. Eu sei que muitas vezes nós ficamos animados quando Deus fala conosco através de profecias, através de sonhos, ou mesmo da palavra do Senhor, e Deus começa a descortinar o que Ele vai fazer para nos abençoar no futuro. Não convém que nós venhamos abrir a nossa boca e contarmos para os outros o que é que Deus quer fazer através da nossa vida, e muito menos os nossos projetos. Fica aí um lembrete: quanto menos pessoas souberem dos seus projetos, mais chances eles terão de dar certo. Nem todos que ouvem tudo que nós falamos realmente se importam conosco. Alguns fingem estar interessados no nosso bem-estar, mas é prudente nós fazermos planos e ficarmos em silêncio até que o Senhor dê a resposta positiva e comece a transformar planos em realidade. Fica essa dica aí para você também. Após inspecionar os muros da cidade de Jerusalém, o texto diz o seguinte a partir do versículo 15 de Neemias 2. Assim demos uma volta ao redor da cidade e segui pelo ribeiro, ainda de noite, examinando o muro, e entrei de novo pela porta do vale. As autoridades da cidade não sabiam aonde eu tinha ido e nem o que eu estava fazendo, pois até esse momento eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais e àqueles que deveriam realizar o trabalho. Então eu disse a eles: vocês conhecem muito bem a tragédia da nossa cidade. Jerusalém está em ruínas e as suas portas estão queimadas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que fiquemos livres desta desgraça. Um ponto que me chama a atenção nesse capítulo é que, em vez de acusar as pessoas que poderiam no passado ter reconstruído os muros, ele se vê como parte da solução daquele problema. Ele se identifica com o problema. E qual é o problema? Os muros foram reduzidos a cinzas, a pó. E depois nós vamos perceber ao longo dessa série, dessa jornada, que os muros desempenhavam um papel muito importante além da proteção da cidade. Geralmente era junto aos portões dos muros, onde caravanas de comerciantes, juízes se assentavam para discutir pequenas causas que o povo apresentava a homens, autoridades, anciãos, constituídos por oficiais sobre o povo. E aqui nós percebemos que depois de 3 dias, Neemias vai revelar qual é realmente o seu interesse em estar em Jerusalém, numa situação tão caótica como aquela que ele encontrou. O texto diz, no verso 18, então falei a eles sobre o desejo que Deus havia colocado em meu coração e sobre a minha conversa com o rei e acerca do plano com o qual o rei estavam concordando. E eles responderam imediatamente, ótimo, vamos reconstruir os muros, e se encheram de coragem para a realização desta obra. Quando você se identifica com um problema, e eu quero chamar a atenção para você que está aí do outro lado, quando você se identifica com um problema, você acaba encorajando as pessoas. Nesse momento, nós percebemos que Neemias vai motivar aqueles que estavam junto com eles nas ruínas em Jerusalém. Quando você culpa ou critica as pessoas, você sufoca a motivação. Eu vejo aqui que Neemias, ele chega, conta qual é a razão dele estar ali, como Artaxerxes foi solícito em ouvir o seu pedido, e agora ele começa a externar e dizer, vamos juntos reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias não tentou ocultar os fatos negativos, não suplicou ou ameaçou, ele simplesmente disse, nós temos que fazer alguma coisa a respeito disso.
Você na igreja que você congrega, você é o tipo de pessoa que apenas é capaz de identificar os problemas que o seu ministério enfrenta? Ou você é daquele que consegue ver o problema, identificar quais são as dificuldades que o seu pastor e o seu ministério enfrentam, mas ao mesmo tempo você apresenta soluções para cada um desses problemas ou cada uma dessas dificuldades? Que você que está ouvindo essa mensagem, que está vendo esse vídeo, possa ser impulsionado na sua igreja, na sua família, no seu casamento, onde Deus te plantar, você ser capaz de identificar quais são os problemas e as dificuldades, mas também ser parte da solução do problema delas. Essa é uma das grandes lições que nós vamos tirar no finalzinho deste capítulo 2 de Neemias. E uma vez que o plano é revelado, onde ele deixa claro para os sacerdotes, para os oficiais, as pessoas que estavam com ele, qual era o plano que ele tinha em mente, a reconstrução dos muros, nós vamos perceber que os seus inimigos vão começar a se opor à ideia da reconstrução dos muros. E futuramente, nos próximos capítulos, eles também vão começar a se opor à própria execução da obra. Quando os muros começam a ser reconstruídos, eles vão fazer acusações, eles vão intimidar, inclusive ameaçar uma rebelião contra o rei por causa da reconstrução da obra. Ei, preste atenção numa coisa: Deus levantou Neemias para reconstruir o muro, mas o projeto sempre foi do Senhor. E os planos de Deus nunca poderão ser frustrados. Você crê nisso? Quando você está no centro da vontade de Deus, você percebe que toda a sua motivação ela está baseada numa convicção que o Espírito Santo produz no seu coração. Quando eu leio esse capítulo, no versículo 18, e diz que eles se encheram de coragem para a realização dessa obra, quando você está no centro da vontade de Deus, você percebe que Deus começa a mover as circunstâncias ao seu lado e levanta pessoas para poderem te ajudar na realização daquilo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. E aqui diz, nos versos 19 e 20, encerrando o capítulo 2, quando Sambalate o Horonita, Tobias o oficial amonita e Gesem o árabe ouviram falar do nosso plano, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Será que não percebem que desta maneira estão se rebelando contra o rei? Olha que coisa interessante. Quando Neemias deixa Suzã, na antiga Pérsia, atual Irã, ele chega com cartas de autorização do próprio rei Artaxerxes para poder concluir a construção dos muros. É nesse momento que as autoridades que estavam naquela cidade, que durante 100 anos os muros ficaram derrubados, os seus inimigos começam a se opor à ideia da reconstrução do muro, acusando Neemias de estar incentivando uma rebelião contra o rei. Mas quando você está cheio de convicção produzida pelo Espírito de Deus no seu coração, Deus coloca a palavra certa na sua boca. Sabe como foi que Neemias respondeu a essa provocação? Está escrito no verso 20: mas eu respondi: o Deus dos céus nos ajudará, e nós, os seus servos, reconstruiremos esses muros, porém vocês não podem fazer parte desse trabalho. Sabe por quê? Porque não tem parte legal e nem lembrança em Jerusalém. Cuidado com as pessoas que oferecem ajuda quando você vai executar algo que você sabe que veio da parte de Deus. Toda a obra de Deus, geralmente ela conta com pessoas que Deus vai motivar para que elas possam nos ajudar na execução das tarefas, mas sempre vão existir os infiltrados, pessoas que no fundo querem parar ou impedir que a obra seja concluída. Mas uma palavrinha-chave eu gostaria que você já guardasse no capítulo 2 do livro de Neemias: discernimento. Neemias era um homem que, através de uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor e muita oração, tinha discernimento espiritual das coisas. Ele sabia interpretar, enxergar além das aparências. E esse é um dom que o Senhor promete dar para todos aqueles que buscarem a sua face. Se você tem dificuldade em ter um discernimento, de enxergar além das aparências, entenda através da história de Neemias que numa vida de intimidade, de comunhão e bastante oração, Deus vai revelando o oculto, o secreto para cada um dos seus filhos. Nós encerramos aqui o capítulo 2, ele chegou em Jerusalém e vai começar a dar início à obra, uma das obras mais bonitas do Antigo Testamento. E no capítulo 3, tema do nosso próximo vídeo, se o Senhor assim permitir, ele recruta trabalhadores e dá ordens específicas para que cada família, cada trabalhador pudesse trabalhar perto do trecho do muro
da obra do muro em que fosse reconstruída. E nós vamos perceber que uma vez que os trabalhadores ficavam perto, do local de reconstrução do muro, eles teriam condições não só de executar a obra, mas em caso de um ataque surpresa dos inimigos à cidade de Jerusalém, eles teriam como defender sua família. Lembre-se que nenhum projeto pode colocar em risco a segurança da sua família, pois o seu primeiro ministério é a família que Deus te confiou. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos.